Bom, vamos ver agora aqui, dançar tango em Porto Alegre. Só que agora qual é o detalhe? A gente vai para os contos da segunda parte. Passar aqui contos que se passam então na infância, em que há os dramas e valores da infância, uma desarmonia com o chamado modo de vida dos adultos, e aqui a gente vai transparecer uma sexualidade mais natural. Os contos que fazem parte são A Língua do Cão Chinês, narrado em terceira pessoa, Idolatria em primeira pessoa, Outro Brinde para Alice em primeira pessoa, Guerras Greco-Pérsicas em primeira pessoa, Majestic Hotel em terceira pessoa e Não Chore Papai em primeira pessoa. Passando aqui. Bom, começar com A Língua do Cão Chinês em terceira pessoa. Qual é o detalhe já antes, assim, ó? Todos os contos dessa segunda parte são muito curtos, 3, 4 páginas no máximo, tá? Então o que a gente tem na Língua do Cão Chinês é que o menino está um pouco doente e a mãe dele não deixa ele sair para nada, né? Ele acaba vendo televisão e brincando com a coleção de estampas dele do chocolate surpresa. E esse chocolate surpresa, enfim, né, ele era vendido anos atrás e tal, era clássico. Tinha as figurinhas com a foto de algum animal e no verso tinha a explicação sobre, né? Até hoje tem para vender em sites como Mercado Livre, tinha álbum, dá para fazer coleção e tal, né? Bom, esse menino então fica brincando com essas estampas do chocolate surpresa, mesmo com febre e tal, né? E aí a mãe vai lá, dá um xaropezinho para ele e tal, né? E bota ele para dormir. Só que ele tá no quarto dele, os pais, né? Enfim, tem o quarto deles. Aí esse menino ele acorda tarde, né? Chama pela mãe e tal. E aí eles olham no quarto dele, no teto, o pai botou umas estrelinhas que brilham, né? Enfim. Só que ele volta a dormir e tá tudo escuro. Não viu, portanto, quando a mãe entrou no quarto e pôs a mão em sua testa. Nem ouviu quando ela disse ao marido que esperava à porta: Ele está sem febre. Tampouco ouviu quando o marido convidou: Vamos comemorar? Ou seja, esse comemorar aí, digamos, né, a não febre mais do filho agora é a questão sexual entre o casal, né? Mas no meio do caminho, o guri novamente ele acorda e já passou da meia-noite. E ele estava suando e tal, né? Só que ele pensa que já é manhã e fica esperando, enfim, a mãe vir, vestir ele e tal, né? Como a mãe não vem, ele pulou da cama e procurou, né, na escuridão mesmo, as estampas do chocolate surpresa. E aí ele começa a dizer, ó, brincou como brincaria um menino cego tentando descobrir a estampa do Chow Chow, o cachorro de que mais gostava. Aprendeu com as estampas que o Chow Chow e outro cão chinês, o Sharpei, eram os únicos no mundo com a língua daquela cor. Então aqui, o chocolate surpresa funcionando, né, com uma espécie de conhecimento para ele. Ele fica fascinado, né, com a questão da língua ali, né, a cor da língua dos dois cães chineses, né. Passar aqui. Bom, daí ele cansou de brincar, enfim, né, e se dirigiu até o quarto dos pais. Só que o que ele ouve? Ele ouve o gemido do pai, que está na verdade em cima da mãe, né? Olhou para a cama e viu aquela massa informe, uma montanha, foi o que pensou a se sacudir sob as cobertas. Ou seja, ele acaba flagrando, né, os pais transando, só que ele não tem essa ideia. Ouviu a mãe gemer e pensou horrorizado que ela estava sofrendo. Então aqui a cena é bem de descoberta, né, dentro de uma naturalidade aqui e tal, né? Aí o cobertor desce, e o cobertor estava cobrindo pai e mãe, né? E vê o ombro dos dois nus. E os dois se abraçavam e se beijavam na boca, né? Enfim, como aparece a língua, de novo, ele já diz, né? Lembrando a língua do cachorro Chow Chow. E que eles se abraçavam e se beijavam na boca, algo que por algum motivo lembrou-lhe a língua do Chow Chow. Só que para ele, isso que os pais estão fazendo, né? Apesar da mãe estar tá gemendo e tal, né? Ele acaba dizendo que não é um sofrimento, mas sim um brinquedo novo que eles tinham inventado, né? Só que qual é o detalhe? Um brinquedo novo em que ele não entrava nessa conta aí, né? E aí ele volta meio triste pro quarto e tal, sem fazer barulho, né? E aí termina assim, né? Olhava para o teto, para as estrelinhas que o pai tinha colado, imitando o céu, e via entre elas um cometa que parecia uma língua. E sentia uma dor forte no peito, uma dor dolorosa, uma dor cheia de dor. Eles, meus pais, querem brincar sozinhos. Eles não gostam mais de mim. Então, um conto legalzinho e tal, né? Enfim, desse da língua do cão chinês. Passar aqui. Bom, Idolatria é um conto em primeira pessoa, tá? Outro conto curtíssimo. Diz assim: Eu olhava para a estrada e tinha a impressão de que jamais chegaríamos a Inhuporã. O que nós temos aí? O narrador e o pai, eles vão para Inhuporã num Chevrolet 38. E esse é um caminhão, enfim, todo ele feito para carretos, né? Para fazer mudança.
Só que o caminhão ele acaba derrapando e a porta do motorista tranca no barranco. Aí o pai tenta acelerar e tal, mas o carro não sai do lugar. Ele deu um murro no guidão. Puta merda. Aí os dois, né, o filho e o pai, eles acabam saindo pela porta do carona. Aí o pai pede pro filho, né, que é o narrador, pegar algumas pedras, né, e feixes de alecrim. Mas repare aqui a voz do pai, né, sempre no imperativo. Diz o pai assim, ó: me traz aquelas pedras e vê se arranca algum feixe de alecrim. Anda! Enquanto isso, o pai, né, tenta em vão desatolar o caminhão, gritando merda pra tudo quanto é lado e tal, né? Só que o narrador, sempre com a questão de olhar o pai e ver dele uma figura boa, uma figura positiva, né? A questão de idolatria. Essa idolatria é o que o filho sente pro pai, né? Aí o filho diz que não tinha como esquecer a cara dele. Aí o pai diz, ó, vamos com essas pedras! E ele não entende, né? Porque o pai falava assim tão bravo, já que dá para entender que ele é um guri bom ali, né? Por que falava assim comigo tão danado? As pedras eu as sentia dentro do meu peito, inamovíveis. Aí ele diz pro pai, pai, não posso, as pedras estão enterradas. Ah, moleza! E lá vai o pai forte, né? Enfim, arranca uma por uma. Passar aqui. Bom, aí ele vai dizer, né? Pai, pai, o caminhão tá afundando. Aí o pai diz, não vê que é a água que tá subindo ao pedaço de mula. Bom, qual acontece, né? O pai, assim, ele é meio bruto para falar com o filho. E mesmo assim o filho, ele conserva, assim, um sentimento de idolatria com o pai. Ele adora a cara do pai, os gestos do pai, tudo, né? E até quando o pai ri, o filho diz, meu Deus, quando meu pai ri, ele fica muito lindo, né? Aqueles dentes brancos, dentes retinhos, né? E aí, de novo, lembrar sempre a questão do título, idolatria mesmo. O pai é tipo o herói dele. Bom, o pai vê que não vai dar muito certo, ele acaba desistindo de desatolar o caminhão, né? E diz, não dá nada, filho, amanhã vem a patroa do Dyer e vai rebocar. E ele convida, né? Ô, moleza, vamos tomar um chimarrão? O filho aceita, né? O pai, ele pega, joga a japona, né? A jaqueta dele, que é uma japona grande, pro filho se agasalhar. E o pai ri de novo, né? E aí o que que diz o guri, né? Que bela figura. A questão de idolatria mesmo aí, né? E termina assim, ó. A cara dele era tão boa e tão amiga que eu tinha uma vontade enorme de me atirar nos seus braços e de lhe dar um beijo, mas receava que dissesse: como é, moleza, tá ficando dengoso? Que a gente vê bem essa questão assim, né, de que o filho não pode se inclinar, por exemplo, nem para dar um beijo no pai, que alguém pode pensar alguma coisa, que está afeminado, alguma coisa nesse sentido. E, na verdade, essa demonstração, que é quase excessiva, o filho quer dar uma demonstração excessiva, ele ama o pai, é o pai herói mesmo, né? Mas ele suspeita que o pai pode não gostar. Então eu aguentei firme ali no barro, com as abas da japona me batendo nas pernas, até que ele me chamou outra vez. Como é? Vens ou não vem? Aí eu fui, claro. Então conto aqui de idealização do pai, né? Bem forte essa questão de idealização. Passar aqui. Agora um conto bem triste, chama-se Outro Brinde para Alice, tá? Começa assim: no dia em que se decidiu levar Alice para Porto Alegre, meu pai se arreliou com o Dr. Brás e o chamou de embromador, quase deu umas trompadas nele. Então aqui é um filho, né? Tá vendo a irmã dele, Alice, muito mal de saúde. Vem até o pai meio já, vem o doutor já meio desenganando, né? Enfim, a criança. E aí o pai decide que tem que levar Alice para Porto Alegre por causa da doença da filha. Ou seja, a ideia de que Porto Alegre tem a questão hospitalar melhor do que no interior. Enfim, né? E aí, claro, o conto gira em torno, enfim, de uma espécie de solução para a doença vista na religiosidade. Porque tem uma relíquia de um santinho na camisinha da Alice, essa filha que está doente. No pescoço dela tem escapulários, né? E a mãe do narrador diz aqui, ó: amanhecia de joelhos sobre grãos de milho, implorando ao coração de Jesus entronizado, coração de Jesus no trono, né? Que ele desse uma demonstração, desse um sinal de que nem tudo estava perdido. Qual a ideia que fica, né? Que eles acham que a filha vai morrer, mas que de repente vem uma demonstração de Jesus ali, tá? Um sinal positivo para a filha, né? Enfim, dar uma volta por cima. E a Alice, ela tem uma febre terrível, né? Tudo que ela come, ela vomita. Mas o único fator positivo era a promessa de que havia Porto Alegre, né? Nem sempre a medicina, digamos, de Porto Alegre acertava, mas, enfim, né? Era a única esperança. E a Alice está com a bundinha, né, toda já cheia de injeções, enfim, estão tentando de tudo. E agora a única esperança é Porto Alegre. E fica a ideia assim, que tanto a mãe quanto o pai eles ficam desnorteados, eles não sabem o que fazer, tá, nessa cena. Eles passam pelo filho, enfim, pelo narrador, né? E aí, quem é que vem para ajudar, né? Vem a avó Luísa, tá?
ela vem da campanha para ajudar e ela traz sempre uma marca dela, que é um garrafão de vinho. E já o padrinho, o tio Jasson, ele chega, oferece o carro, enfim, né? De repente eles viajam para Porto Alegre de carro, mas o pai do narrador, o pai da Alice, não quer, né? Diz que vai de trem mesmo, vai que tem um pneu furado, alguma coisa, algum problema de carro na viagem, né? E aí nós temos aqui meio que quase que um milagre acontecendo, né, na narrativa, porque no dia bem da viagem, a mãe, ao fazer, digamos, a última prece ao coração do Jesus, esse entronizado, ela dá um grito, todo mundo ficou ouvindo esse grito, né? O que acontece? O coração tinha sangrado, até pingado em nosso chão de tábuas. Então vê aqui uma religiosidade, uma espécie de milagre, né? E para todos eles é um sinal positivo, tanto que eles partem de trem, felizes e tudo mais, né? E eles dizem, ó, a gente confia em voltar em uma semana com a Alice boa. O que vai acontecer? É que a avó Luísa, o tio Jasson e o narrador, o filho, eles ficam, né? E a janta é toda silenciosa, bem simbólica até, né? E o tio Jasson, ele repete pra Dona Luísa, né? Tu vê só, né? Sangrar, que milagre, Dona Luísa. Só qual é o detalhe? A velha concordava, arqueava as sobrancelhas e emborcava outro copito de seu vinho, mais um brinde para o bem de Alice. No olho dela apontava uma lágrima que em seguida pingaria no vinho. Então, um conto todo simbólico, né? A lágrima pingando no vinho, né? Essa cena triste aí. E o narrador diz, reforçando isso aí, ó. Eu sabia, e ela, minha avó mais ainda, que aquele sangue no coração tinha gosto de outra coisa. E que a nossa Alice com certeza nunca mais iria voltar. Então, um conto muito triste aqui. Passar. Guerras greco-pérsicas. Outro conto que, resumindo, não fica bom, porque aqui o Sérgio Faraco usa as metáforas da guerra para a questão sexual, mas de uma forma tão perfeita. Esse é um conto lindo, maravilhoso do Sérgio Faraco, né? Bater palmas aqui de pé para o Sérgio Faraco. Bom, vamos ao detalhe então. O narrador ele acaba falando de uma tal de Cláudia, que era uma menina repetente, uma tontinha, né, muito esquecida, e que a mãe dela vive se queixando para a mãe do narrador, né? Sempre dizendo assim, ai a Cláudia, né? E aí as provas do fim do ano estão chegando, e a mãe sempre se queixando, até que a mãe do narrador decide ajudar. Diz assim, ó, aqui ó, a mãe da Cláudia, né? O meu filho, ele é bom nos estudos, ele vai estudar com a tua filha e dá uma ajuda, né? E aí eles começam a estudar então, né? Estudam a Grécia. E aí diz assim, ó, no dia seguinte começamos a lutar com os gregos. Bom, qual é o detalhe? Enquanto eles estão lá estudando, o narrador ele olha mais detalhe, né? Um detalhe maior para a guria, para a Cláudia, e descobre que ela usa sutiã e que as formas femininas já surgindo, né? E que ela raspava as axilas. Enfim, acaba descobrindo também que a Cláudia ela é muito bonita. E na véspera da prova vieram as guerras greco-pérsicas. Tínhamos 2 rolinhos prontos de cola e o resto da matéria ia ser aonde colocado nas pernas dela. E o narrador avisa para ela, ó, não pode tomar banho, avisei. Ou seja, a cola vai aí, não vai tomar banho para não sair, né? E aí começa agora a questão toda muito bem escrita pelo Sérgio Faraco. Com pena e nanquim, ou seja, com a pena e a tinta, ora escrevia ela a cola nas coxas, ora escrevia eu. E eu quem era? Eu era a Pérsia desvairável, tomava a praia maratona, suas dunas morenas, seus pastos dourados, mas tomava e a perdia em avanços e recuos de incerta glória, porque à frente se me opunham 10.000 atenienses e os 1.000 voluntários de plateia, ciosos de seu passado invicto. Perfeito aqui, né, o texto dele. Enquanto ele vai avançando a mão, a Cláudia vai tirando, né? E se intentava um caminho inverso, diferente, pobre Xerxes, me defrontava com Leônidas e seus 300 espartanos loucos. Um impasse e Cláudia me olhou vermelha. Chega, esse ponto pode não cair. E se cair? Comecei a escrever ao norte da Grécia, entre os montes. Ela encolheu-se, levantou-se e foi embora. Belíssimo, né? Passar aqui. Bom, qual é o resumo da história? A Cláudia passa, mas ela ficou meio assim, não veio avisar e tal, e quem avisa é exatamente a mãe dela, que fica muito feliz, né? Ela vai lá e diz para a mãe do narrador, Dona Glória, a senhora é uma mulher de sorte. Uma boa casa, um marido que não é putanheiro e um filhote que não se arrenega. Tiquitim pero cumpridor, ou seja, pequeno, mas cumpridor, né? Só que ela diz o seguinte, ó, a filha tá feliz, claro, passou, mas ela tá estranha, ela tá quieta, arredia, né? Talvez, sei lá, o esforço feito e tal, né? E confessou que Cláudia andava quieta, arredia, de certo era fraqueza pelo esforço feito. Mas aí a Cláudia, no outro dia, ela veio até o pátio
e acaba reclamando para o narrador, dizendo que a tinta da cola, né, enfim, não tinha saído, a pena com o nanquim, enfim, não tinha saído das coxas dela, né? E o narrador diz que, ó, para limpar tem que ser com sabão de mecânico. E assim, mas eu não vou buscar isso aí e tal, senão não deixa que eu arrumo. E à tardinha o narrador vai lá, leva balde, esponja e o sabãozinho, né? E agora vamos encerrar, que o encerramento é simplesmente perfeito, né? Ela sentou-se e ergueu a saia. Eu molhava, ensaboava, esfregava, molhava de novo. Aí a Cláudia, quase no fim, ofegando, ela apertou minha mão com apertou a minha mão com as pernas. Falta muito, só as Termópilas. Então limpa, murmurou, fechando os olhos. Ao norte da Grécia, entre os montes, havia um desfiladeiro que era preciso atravessar para consumar a invasão. Era uma passagem muito estreita, quase inacessível, mas o dedo de um traidor guiou o inimigo por um caminho secreto da montanha. Ou seja, aqui a descoberta, né, dos primeiros amassos, arretos, como a gente chama, né, e acaba tendo a ajuda da Cláudia e essa descoberta mais da sexualidade. Muito bem escrito, palmas pro Faraco aí. Passar. Bom, esse conto chama-se Não Chore Papai. Detalhe, é um conto que é todo dirigido ao pai. Exatamente, o interlocutor aqui é para ser o pai, né? Ele está pedindo um perdão ao pai. Não chore, papai. Começa assim, embora você proibisse, tínhamos combinado. Depois da cesta iríamos ao rio e a bicicleta já estava no corredor que ia dar na rua. Era uma Birmingham que tia Gioconda comprara em São Paulo e enlouquecia os piás da vizinhança que a pediam para andar na praça e depois, agradecidos, me presenteavam com estampas do sabonete Eucalol. Bom, temos aqui uma cidadezinha, né, meio morta e tal, depois da hora da sesta, do descanso. E o que acontece? O narrador e o irmão dele, que é o Máriozinho, bem mais novo, né, o irmão dele, ao invés de se estiarem, dormirem, eles acabam desobedecendo, né? Longe, longíssimo era o rio. Para alcançá-lo é preciso atravessar a cidade, o subúrbio e um descampado de perigosa solidão. Ou seja, eles acabam pegando a bicicleta e se tocando exatamente para um rio, né? Mas o que diz o narrador, né? O narrador diz que tinha a sua bicicleta Birmingham, ou seja, não tem nada a temer com ela, né? Ele vai dizer, ó, tínhamos a Birmingham, mas era a primeira vez que no rio não tínhamos você, pai. Por isso redobrei os cuidados com o mano menor, o Máriozinho. Passar aqui. Ou seja, aqui nós temos, né, uma ousadia, a descoberta do perigo, sem a presença do pai, por isso aqui os cuidados redobrados, né? E aqui também uma espécie de descoberta, mas não sexual como no Guerras Greco-Pérsicas, mas no sentido mais de coragem, de ousadia, né, de tentar passar do limite, coisa bem de criança, né? Bom, o narrador, o que ele acaba? Ele deixa o irmão menor sentado na areia, juntando ali conchinhas e tal, enquanto ele, que é mais velho, mais alto, ele entra na água que é perigosa do rio. Estava nu e ali mesmo me deixei ficar, a fruir cada minuto, cada segundo daquela mansa liberdade, vendo o rio como jamais o vira, tão amável e bonito como teriam sido, quem sabe, os rios do paraíso. Então ele fica pensando nas estampas e tudo mais do sabonete, né? Os locais do mundo inteiro conhecidos, né? Enfim, e fica dentro daquela imaginação dele, tentando adaptar esse local. Eu viajava nessas águas, e cada porto era uma estampa do cheiroso sabonete. Então aqui também lembra a questão das estampas do chocolate surpresa, né, no conto A Língua do Cão Chinês, só que aqui é do sabonete Eucalol. Então ele está ali com a imaginação a mil, né? Senhores passageiros, este é o Taj Mahal na Índia e vejam a Catedral de Notre Dame na capital da França e a Esfinge do Egito, o Partenon da Grécia e esta, senhores passageiros, é a Grande Muralha da China. Então aqui nós temos, né, a observação de ver uma imaginação da criança, um momento bonito, um momento inocente, né? E ao mesmo tempo assim meio ousado, próprio da idade, né? Só que aí qual é o detalhe? Para quebrar essa imaginação bonita, o narrador ele vê o carro do pai no alto do barranco vindo. Aí diz ele, comecei a voltar e perdi o pé e nadei tão furiosamente que adiante já braceava no raso e não sabia. Bom, aí o pai fica na frente do filho narrador, o pai tá muito bravo, né? E aí ele vai dizer, ó, pai, Máriozinho foi com você no Austin, no carro. E eu pedalando atrás e adivinhando o outro lado da aventura. Aquele rio que parecia vir do paraíso ia desembocar no inferno. Bom, grande ironia aqui, né, que vemos também que o narrador tem por interlocutor o próprio pai, né? E esse conto, de novo, é quase um pedido de desculpas ao pai. Ele vai dizer, você, pai, estacionou o carro e mandou o humano entrar. Pôs-se a amaldiçoar tia Gioconda e, agarrando a bicicleta, ergueu-a sobre a cabeça e a jogou no chão.
Minha Birmingham, gritei. Corri para levantá-la, mas você se interpôs, desapertou o cinto e apontou para a garagem. Medonho lugar dos meus corretivos. Ou seja, o pai manda ele ir para a garagem e esperar o castigo, né, com o cinto. Só que assim, ó, qual é o detalhe? O narrador ele fica esperando mesmo o castigo do pai, sem medo, detalhe, né? Só que o pai não vem. E quem veio foi mamãe, com um copo de leite e um pires de bolachinha Maria. Pediu que comesse e fosse lhe pedir perdão, fosse pedir perdão ao pai. E lá vai o narrador, ele vai dizer, entrei no quarto. Você, papai, estava sentado na cama com o rosto entre as mãos. Papai, e você me olhou como se não me reconhecesse ou não estivesse ali. Perdão, pedi. Você fez que sim com a cabeça e no mesmo instante eu dei meia volta. Fui recolher a minha pobre bicicleta, dizendo a mim mesmo, jurando até, que você podia perdoar quantas vezes quisesse, mas eu jamais o perdoaria. Qual é o detalhe? Ele diz aqui que não perdoou o pai, mas ele vai dizer, mas não chore, papai, que é o título. Quem em menino desafeito ao pé de sua cidade sonhou com os jardins da Babilônia e outras estampas do sabonete Eucalol, não acha em seu coração lugar para o rancor. Pai, eu jurei em falso. Pai, eu perdoei você. Outro bonito conto aqui de infância, né? Passar. Vamos para o conto Majestic Hotel, narrado em terceira pessoa. Começa assim, ó. Entre cadernos velhos e brinquedos, na cômoda encontrou um soldadinho de chumbo que dava por perdido. Então esse soldadinho aí de chumbo, né, esse soldadinho aí, acaba, a partir desse soldadinho, que o narrador em terceira pessoa ele vai assumir o ponto de vista de um jovem, que acaba recordando uma viagem que ele fez para Porto Alegre com a mãe, só que ele ainda era pequeno, né? Ele vai dizer, fazia tanto tempo aquilo, na verdade vai dizer que nem tanto, né? Uns 4, 5 anos talvez. Bom, nunca lhe disseram e tampouco perguntou por que tinham feito aquela viagem. De certo era para consultar um médico. Que outro motivo levaria a captar uma mulher jovem e seu filhinho? Bom, aqui fica a ideia de uma mulher jovem, né, ainda bonita e tal, né? E que o menino não consegue entender porque ele fica muito tempo dentro do hotel. A mãe não leva ele nem para o restaurante. Ela vai lá, busca a comida dele. O que reforça a ideia que realmente pode estar doente. E aí diz que a mãe só levou ele uma vez para a grande rua, né? Que a gente depreende que é a Rua dos Andradas, né, em Porto Alegre. Majestic Hotel hoje é a Casa de Cultura Mário Quintana e era o grande hotel da época. Que rua grande, que rua enorme, e era preciso caminhar, caminhar. Teriam ido ao médico? Não se lembrava, mas lembrava-se muito bem da volta ao hotel. Os dois de mãos dadas e ele orgulhoso de estar ao lado dela, tão bonita e cheirosa que ela era. De novo aqui a figura, né, de idealização dele para a mãe. Lembra isso aí, em idolatria também, tá? Bom, o menino aí ele vê que tem um homem que fica seguindo a mãe e fica olhando os dois a todo momento, né? Não que os olhasse, olhava apenas para ela. Assustado, segurou a mão dela com força, continuaram andando e depois da praça olhou para trás e lá estava o mesmo homem, destacando-se dos outros como um general. Passar aqui. Bom, a questão é, seria uma traição? Seria uma ida realmente pro médico, já que ele não se lembra, né? Bom, o que acontece é que eles voltam pro hotel e o homem, esse aí, né, entra também. E sempre olhando para a mãe. Queria avisá-la, cuidado, ele quer te roubar de mim e de papai. Mas não se animava, receoso de que sorriso novamente, aquele sorriso perigoso. Bom, daí a mãe vai lá tomar banho e diz pro filho que vai buscar comida, né? E aí, claro, ele idealiza a mãe e tal, como é comum nos personagens aqui que a gente já tá vendo, né? E tinha medo, fome, tinha falta de ar e ela não voltava. A cama conservava o cheiro dela e ele, abraçado ao travesseiro, suplicava, volta, mamãe. E ela não voltava. E quando lhe ocorreu que ela poderia não voltar, desceu da cama, abriu a porta e seguiu pelo corredor na esperança de avistá-la das sacadas. Subiu na grade e sem entender viu que era noite. Bom, ele sai do hotel, enfim, ali, né, do quarto, e vai ver se ele acha a mãe. Mas aí vem um velho de cabelo em pé e tenta pegar no braço dele, mas ele acaba fugindo. E aí vem um outro homem, que é um funcionário do hotel, que leva ele de volta pro quarto e tal, fica até com um banquinho esperando ali a volta da mãe. E aí depois volta a mãe com a comida dele. E aí diz, gostaste, amor? Ele olhou e já não estava mais sentido. Estava feliz, afinal ela tinha voltado. E com ela não viera um general, só aquele soldadinho envolto no perfume dela, tão bonitinho, mesmo que agora ele apertava na mão e que entre as lembranças do Majestic Hotel era a sua única certeza. Então a certeza dele é o soldadinho de chumbo. Ele não tem a certeza se estava doente ou se lá para as tantas a mãe estava numa questão de traição, né? Enfim, essa recordação aí do mundo infantil, mas detalhe, em terceira pessoa. Terminando aqui, fazer um resumo das características desses contos da segunda parte. Primeiro que ressoa aí bem que são contos muito curtos.
eles se passam na infância, né? Os personagens são basicamente crianças, tem essa desarmonia com o modo de vida dos adultos, não entendem bem, sexualidade aparecendo mais natural, e qual é o detalhe aqui? Idealização dos pais, a gente vê isso em alguns contos. Ok? Então, até a próxima com os contos da terceira parte do Dançar Tango em Porto Alegre. Isso aí.